Olá, galera, tudo bom? Boa noite, boa noite, boa noite. Bom estar com vocês de novo para falar sobre linguagens, tá? Um assunto extremamente interessante, assunto que vai fomentar essa nossa escrita. E hoje, especificamente, pessoal, nós vamos tratar de diferentes formas de utilizar a nossa linguagem, tá? Nós estamos acostumados aqui a falar de textos, de produção textual como um todo, baseado numa ideia, principalmente de algo mais formal, principalmente quando eu falo de dissertação. Mas agora, esse momento e alguns momentos posteriores, a gente vai falar de um tipo de linguagem um pouquinho diferente, de uma produção de texto um pouquinho diferenciada, que basicamente é pautada na ideia de uma produção de texto expressivo. Professor, o que é expressividade? Veja bem, antes de falar um pouquinho especificamente sobre essa questão da especificidade, da expressividade, é importante você notar, saber de alguns pontos, relembrar alguns pontos interessantes. Primeiro ponto, todo texto tem uma intenção, tá? Então, todo texto, ele tem necessariamente um objetivo, ele tem um porquê desse texto. E esse porquê tem uma série de fatores que você precisa analisar. A sua intenção no texto é transmitir uma informação, a sua intenção é possibilitar uma linha de estudos, a sua intenção é defender uma opinião. Então, existem diversas possibilidades para que você consiga necessariamente escrever um texto a partir de uma ideia de objetivo, tá? Então, assim, o primeiro ponto para que você escreva um bom texto e inclusive para que você leia e compreenda esse texto é você entender qual é o objetivo central desse texto, certo? Bom, primeiramente, quando você entende isso, vai ficar mais fácil você perceber, por exemplo, qual é o tipo de linguagem trabalhada nele. E quando você é o escritor, quando você é a pessoa que vai escrever esse texto, o autor do texto, você também precisa pensar nessa ideia. Antes mesmo de escrever, você precisa entender o seguinte: qual é a minha intenção com esse texto? E quando você decidir qual é a sua intenção, aí você vai selecionar o tipo de linguagem a ser utilizada. Você vai selecionar como é que você vai trabalhar, por exemplo, com o sentido das palavras que você vai colocar no seu texto, certo? É baseado nesse princípio, nessa ideia, que nós vamos falar de um tipo de texto específico que tem uma intenção. Qual é a intenção desse tipo de texto? É encantar. Olha só que bacana, nós vamos falar de um texto, gente, literário. Qual é as duas principais diferenças? Um texto literário e um texto não literário. Um texto não literário, a intenção dele não é encantar, é informar. Então, ele vai ser claro, direto, preciso. Ele vai utilizar da denotação. O que é denotação, professor? É o sentido real das palavras. A gente já fala um pouquinho mais disso. O texto literário, por sua vez, ele tem um outro objetivo. A intenção do texto literário é encantar as pessoas. É se expressar de maneira artística, certo? Para isso, pessoal, o que, que eu faço para falar uma coisa de maneira especial? Basicamente, eu vou trazer a ideia de uma linguagem a partir de um princípio de figuras, a partir de um princípio de uma metaforização. O que é isso, professor? É quando você utiliza o sentido figurado das palavras. E é justamente com essa intenção que hoje nós começamos a trabalhar várias possibilidades de figuras de linguagem na sua vida, que nada mais é do que uma forma de você tornar uma linguagem que é simples, uma linguagem que é comum, em uma linguagem marcada pela expressividade, tá? Essa é a nossa intenção de hoje e eu convido vocês a vir comigo para a gente fazer uma análise de como é que eu posso utilizar todo esse processo, tá? Então vem aqui comigo para falar um pouquinho sobre a questão das figuras de linguagem, especificamente. Ó, primeiramente, pessoal, eu quero que você entenda o seguinte. Eu vou utilizar-me de uma figura de linguagem, de um tipo específico de texto, tá? Então a primeira coisa que você vai ter que entender é o seguinte: o que são figuras de linguagem? Figuras de linguagem, pessoal, é necessariamente quando você trabalha com o sentido conotativo. Professor, e o que é o sentido conotativo?
Vamos indicar aqui logo para que você entenda como é que é esse processo. Você tem dois sentidos. Você tem um sentido conotativo, que é esse que a gente vai trabalhar, e você tem um sentido que nós vamos chamar de sentido denotativo. A denotação, ou o sentido denotativo, ele é baseado no sentido real das palavras, tá? Então, o sentido denotativo é o sentido real das palavras. Esse sentido real, gente, ele está direcionado para uma ideia de sentido do dicionário, tá? Então, é o sentido real das palavras, então é o sentido que vai aparecer no dicionário. Quando é que eu utilizo predominantemente, que a gente sempre vai falar de predominância, quando é que eu utilizo predominantemente o sentido denotativo? Quando eu quero transmitir uma informação, tá? Então, quando eu quero transmitir uma informação, eu vou utilizar necessariamente o sentido denotativo. Agora, quando eu quero não é transmitir a informação, eu quero encantar, eu quero falar algo de maneira especial, eu quero trazer algo de uma maneira que seja interessante para a montagem do meu texto. Aí eu vou utilizar o sentido conotativo. O sentido conotativo, pessoal, é justamente o que eu vou chamar de sentido figurado ou metafórico. Esse sentido figurado tem uma intenção. Qual é a intenção dele? A intenção dele é justamente marcar a expressividade. A expressividade, tá? Você pode trazer essa ideia de expressividade para dentro do seu texto. Bom, pautando aqui a nossa ideia nesse ponto, tá? De sentido figurado, agora vem um questionamento interessante. Professor, tranquilo, eu entendi que o sentido denotativo é o sentido real e eu vou utilizá-lo quando eu quero transmitir uma informação. Eu vou utilizar o sentido conotativo, vou utilizar o sentido figurado. Quando? Quando eu quero ser expressivo, quando eu quero trabalhar com o texto literário. Basicamente, para resumir para vocês, o sentido denotativo é quando eu trabalho com textos, é quando eu trabalho com um texto que é um texto não literário, tá? Literário artístico, né, pessoal? Vamos dizer assim. Um texto não literário, ok? O sentido conotativo, ele é próprio do texto literário. Então, você já vai entendendo esses conceitos para que consiga entender e compreender de maneira adequada quais são as figuras de linguagem. Hoje nós vamos trabalhar com textos literários, tá? Textos naturalistas e realistas. São 3 tipos de figuras de linguagem que eu quero que você compreenda hoje. A metáfora, a comparação e a metonímia. Professor, por que a gente não estuda mais figuras de linguagem? Pessoal, mais do que necessariamente você aprender ou decorar várias figuras de linguagem, a nossa intenção aqui é você entender como é que ela é utilizada. É você entender como é que eu consigo elaborar essas mensagens a partir desse princípio de construção de uma linguagem literária expressiva, tá? Então, não se preocupe com a quantidade. A gente até vai trabalhar bastante figuras de linguagem aqui, vamos trabalhar muitas figuras, mas é importante que você necessariamente entenda o porquê de utilizar uma figura de linguagem. O porquê que eu estou trabalhando com esse princípio de linguagem figurada e, principalmente, como é que eu reconheço uma figura de linguagem, mesmo que eu não saiba necessariamente qual o nome dessa figura, mas que eu saiba como é que é a construção dela e por que que ela é uma figura de linguagem, tá? Então aqui é um ponto importante para você entender. Vamos lá. Primeiro é que nós vamos entender o que é a metáfora. Pessoal, aqui eu chamaria a metáfora, vou até colocar aqui para que vocês visualizem. A metáfora é a figura das figuras. É a figura das figuras, talvez a mais importante delas. Por quê? Tanto é que a gente chama de sentido metafórico, sentido conotativo. Eu vou chamar de figura das figuras, pessoal, por uma questão muito simples. É porque talvez ela seja a mais importante de todas, tá? Que seja mais importante de todas essas figuras de linguagem, tá? Então, por isso que eu vou chamar de metáfora e a gente vai necessariamente iniciar por ela. E não só vai iniciar por ela, como nós vamos retomá-la em diversos momentos da nossa construção de texto aqui, tá? Vamos retomar em vários momentos a questão de figuras de linguagem. Então, vamos trabalhar aqui com metáfora. Bom, primeiramente, vamos lá. Metáfora.
A metáfora representa uma comparação de palavras com significados diferentes, cujo termo comparativo fica subentendido na frase. Veja bem, primeira coisa que você vai entender para conseguir entender como é que é essa metáfora. Metáfora é uma comparação, tá? Metáfora é uma comparação. Quero que você entenda que é uma comparação figurada, tá? Uma comparação baseada no princípio de um sentido expressivo, não é uma comparação real, é uma comparação figurada, certo? Qual é a principal característica da metáfora? Ela representa uma comparação de palavras com significados diferentes. Então, como é que eu consigo comparar uma palavra se ela vai ser com significados diferentes? Justamente porque vai ser figurada essa comparação. Essa comparação vai ser uma comparação conotativa. Conotativa. É como se uma coisa não tivesse nada a ver com a outra, mas eu vou aqui, por meio da licença artística, fazer essa comparação, tá? Representa uma comparação de palavras com significados diferentes. Aí outro ponto extremamente importante para você perceber que é uma metáfora. Que ponto é esse? É você entender que o termo comparativo. Professor, o que é o termo comparativo? Termo comparativo, pessoal, é você utilizar, por exemplo, o termo como. Se você vai comparar uma coisa assim como a outra, esse como é um elemento comparativo. Ou, tal qual esse cenário, acontece o outro cenário. Então, esse tal qual, o como, eles são o quê? Elementos ou termos comparativos. E aí você vai entender o seguinte, na metáfora, esse termo ele não aparece na superfície da mensagem, tá? Ele fica subentendido. Então ele não aparece, ele fica nas entrelinhas, tá? Como é que isso acontece, professor? Veja bem. A vida é uma nuvem que voa. Esse é um exemplo de metáfora. Como é que eu consigo perceber aqui, ó? Note bem. Primeiramente, a comparação é entre vida e nuvem. Note, pessoal, que o significado dessas duas palavras são completamente diferentes, completamente distintos. Eu não tenho aí uma ligação direta entre uma e outra para que permita essa comparação. Por que se faz, então, uma comparação? Porque eu quero ser expressivo. A vida é uma nuvem que voa. O que eu quero dizer com isso? Claro, estou utilizando o sentido conotativo, porque eu quero dizer que a vida passa rápido. Então, assim, a minha intenção, se eu fosse traduzir aqui da linguagem conotativa para denotativa, eu quero dizer que a vida passa rápido. Essa é a minha intenção, tá? A vida passa rápido. Ponto. Já tenho aqui esse direcionamento. Agora, eu não quis dizer de uma maneira seca, de uma maneira direta. Eu quis dar expressividade. Como é que eu dou expressividade? A vida é uma nuvem que voa. Professor, por que isso é importante? Veja bem, porque eu quero escrever de maneira literária. Eu quero ser expressivo. Para ser expressivo, eu capricho nessa linguagem figurada. Então eu vou ter a vida é uma nuvem que voa, certo? Para dar expressividade. O que eu queria dizer com isso? A vida passa rápido, mas eu falei de uma maneira especial, certo? Para que você entenda essa história do termo comparativo, que a gente já tinha falado, é você entender isso daqui, ó. Olha o exemplo. A vida é como uma nuvem que voa. Esse como aqui, pessoal, é o termo comparativo. Agora, note bem, esse exemplo aqui, ó, não é uma metáfora. Por que não é uma metáfora? Porque ele tem o como explícito. Esse como aqui explícito faz com que ele não seja uma metáfora. Esse primeiro sim é uma metáfora. Por que é uma metáfora? É uma comparação direta. Você até vai colocar aqui, comparação direta. Comparação direta, pessoal, basicamente, ele vai trazer essa ideia de ausência ou de... ele vai estar implícito esse elemento como, certo? Então, metáfora é uma comparação direta baseada num princípio de conotação, em que duas palavras que aparentemente não têm significados parecidos conseguem ser
comparadas por meio dessa expressividade da linguagem literária, certo? Então, exemplo de metáfora, a vida é uma nuvem que voa, certo? Temos um outro exemplozinho aqui, ó, nessa charge que você vai perceber. Fala uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Uau, agora traduz. Aí você já está querendo demais. Veja bem, pessoal. Por que ela pediu para traduzir? Por que o ratinho aí pediu para que traduzisse? Porque a utilização aqui, galera, não foi a utilização de uma linguagem direta. Foi justamente, qual é a intenção? Ser romântico? Se é para ser romântico, eu vou falar com expressividade. Se é para ser expressivo, eu vou utilizar uma metáfora. Então eu tenho aqui, ó, isso daqui, esse daqui é necessariamente um exemplo de metáfora. Por que, professor, que isso aqui é um exemplo de metáfora? Primeiramente, você vai ter que notar, é uma comparação. Meu amor é uma caravana. Ó, meu amor é uma caravana. Isso aqui é uma comparação direta. Não tem é como uma caravana. O como não aparece aí. Então eu estou botando de maneira direta. Meu amor é uma caravana de rosas num deserto inefável de paixão. Então, se eu não tenho como, se eu utilizo-me da linguagem conotativa, porque amor e caravana de rosas não têm significado próximos. São significados distantes. Por que significados distantes? Justamente porque eu vou utilizar-me aí dessa conotação, desse direcionamento mais figurado para que eu monte essa estratégia. Então, meu amor é uma caravana de rosas vagando no deserto inefável de paixão. Pronto, é uma metáfora, certo? Aí você vai montando todas as suas estratégias. Característica da metáfora é o sentido figurado. Se é o sentido figurado, é mais difícil compreender. Por isso o ratinho vai pedir ali para que haja tradução. Porque aí eu vou lembrar de novo a vocês. Qual é a intenção do texto literário? É transmitir uma mensagem? É ser claro, direto e preciso? Não. A intenção do texto literário é ser expressivo, é ser bonito, é ser artístico, certo? Por isso, a comparação direta. E não tem nada a ver com essa história de você tentar compreender de maneira fácil, beleza? Porque a minha intenção não é ser compreendido, minha intenção é ser artístico, expressivo, beleza? Pronto, essa aqui é a metáfora. Entendido a nossa primeira figura de linguagem de hoje, então nós vamos para a segunda. Comparação. Veja bem, qual é a grande diferença entre a comparação e a metáfora? Aqui, pessoal, a comparação, como o nome já diz, você até pode ter o sentido figurado, tá? Você vai ter o sentido conotativo, vai continuar com o sentido conotativo, até porque a gente está falando de figura de linguagem. Até porque se eu não tivesse o sentido conotativo não seria figura de linguagem. Mas aqui você vai ter o que nós vamos chamar de comparação. Você vai trabalhar com diferentes palavras também, mas agora numa comparação indireta. Professor, como é que é uma comparação indireta? Eu vou continuar utilizando-me de duas palavras, vou continuar utilizando-me do sentido conotativo, vou continuar utilizando essas estratégias, mas agora, nesse momento, eu não vou ter aquela questão de deixar implícito o elemento, o termo comparativo. A única coisa que vai diferir a comparação da metáfora é justamente a presença desse elemento conectivo, tá? Desse elemento comparativo. Vamos lá. A comparação é chamada de comparação explícita. Por que, professor? Ora, gente, o que é algo explícito? Só para deixar claro. Algo explícito é algo que está na superfície textual. Algo explícito é o que está na superfície textual. E o que está na superfície textual é algo que está o quê? Evidente, claro. Algo explícito nada é mais do que algo claro, evidente, tá? É algo claro. Bom, essa comparação é explícita por um motivo muito simples. Ela vai estar presente justamente o elementozinho que nós estávamos falando, ó. Ao contrário da metáfora, que a gente acabou de ver, o que é a metáfora? Vamos lembrar aqui.
A metáfora, como vocês já viram, é a comparação implícita. Por que que ela é implícita, professor? Porque ela é uma comparação direta. Uma coisa é outra. Uma coisa é outra. Então não tem o como para deixar claro. Essa comparação ela acaba sendo subentendida e, portanto, eu consigo utilizar-se aí de chamada de comparação direta. Ao contrário da metáfora, neste caso são utilizados conectivos de comparação. São esses conectivos, pessoal, esses conectivos aqui que eu vou chamar, de comparação explícita. São eles que vão estar como? Na superfície. São esses conectivos que vão deixar claro que eu estou tratando de uma comparação, tá? Que conectivos são esses? Como é que pode aparecer esses conectivos? Os conectivos podem ser como, assim, tal qual. Assim como ontem, hoje também está um dia quente. Entre outras que você pode entender. Tal qual também representa a mesma coisa. Sempre que você tiver uma comparação em que você traz esse conceito, esses termos, você passa a ter uma comparação clara, explícita na superfície do texto e uma comparação que não é mais uma comparação direta. Por que não é direta? Porque ela é feita por meio desse conectivo. Veja bem, um exemplozinho. Seus olhos são como jabuticabas. Seus olhos são como jabuticabas. Esse como é o termo comparativo. Se existe um termo comparativo, é porque comparativo. Se existe um termo comparativo, é porque a comparação não é direta, ela é indireta. E se é indireta, ela não é uma metáfora. Agora, claro, o que olhos tem a ver com jabuticaba? A princípio, de cara, nada, certo? Ela só vai ser feita essa comparação porque eu estou utilizando da conotação, da expressividade, tá? Então, só existe esse tipo de comparação quando eu trabalho com a linguagem literária. Sabendo disso, como é que eu vou montar essa estratégia? Veja bem, outro exemplozinho. Usando a linguagem dele. Acorda, Armando, você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Que é uma comparação entre o pensamento do homem e o pensamento da mulher, usando a linguagem dele. Mas nós já vamos aqui, ó, só para você entender. O amor, você não sabe que o amor é como uma flor. Bom, se eu tenho como, o que eu tenho? Eu tenho um termo comparativo. O amor é como uma flor. É uma comparação, mesmo que eu utilize aqui nesse momento dessa linguagem, que é uma linguagem figurada, eu estou colocando como. Se eu coloco como, é um termo comparativo. Se é um termo comparativo, a comparação deixa de ser direta e aí não pode ser metáfora. Se não é metáfora, é uma comparação, certo? Utilizando a linguagem dele. Acorda, vamos ver desde o início, né, para vocês entenderem. Acorda, Armando, você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Aí, outra comparação aqui, ó, mesma utilização. O amor é como o motor do carro, Armando. Se não troca o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Entendi. Beleza? Bom, olha o direcionamento aí. Você tem duas comparações. As duas são figuradas, as duas são conotativas, mas são duas comparações interessantes para você montar essa estratégia textual. O uso da comparação por meio do conectivo como, tá? O amor é como uma flor ou o amor é como um motor de carro. Dois exemplos de comparação aí para você, beleza? Pronto. Vamos entender aqui rapidinho, resumindo. Metáfora é uma comparação direta em que eu não utilizo um termo comparativo. Portanto, eu utilizo a linguagem figurada e deixo implícito o termo comparativo. Então, eu sempre vou dizer que uma coisa é outra, beleza? Já a comparação, qual é a diferença entre comparação e metáfora? A presença do termo comparativo. Como, assim, tal qual.
Uma coisa é como outra coisa, certo? E não necessariamente a ligação direta. Portanto, essa é a diferença entre comparação e metáfora. Bom, já assimilamos duas figuras de linguagem interessantes para a gente. Vamos para a nossa terceira figura de linguagem. Metonímia. A metonímia é interessante, pessoal, porque ela vai trabalhar com uma questão bem bem específica. A gente vai trabalhar com o conteúdo, é uma análise de conteúdo. Nós temos vários tipos de figuras, figuras de semântica, figuras de sintaxe, figuras de estilística. Então nós temos vários tipos de figuras, tá? Cada uma das figuras ela trabalha nesse princípio. Essas três que nós vimos hoje são figuras que trabalham conteúdo, figuras mais de semântica, tá? Então vamos ver bem aqui o que é necessariamente a metonímia. Olha só. A metonímia é a transposição de significados considerando parte pelo todo, autor pela obra. Basicamente, pessoal, para que você entenda, metonímia é quando você tem uma história, é como se você tivesse uma visão do que é particular, representando o coletivo. Basicamente isso. Como assim, professor? É porque você tem vários tipos de metonímia, tá? Por exemplo, quando você tem a parte pelo todo. A parte pelo todo é quando apenas uma parte representa toda a coletividade. Por exemplo, se eu estiver falando o rei do gado tem 10 milhões, tem 1 milhão de cabeça de bois. Quando eu digo assim, o rei do gado possui 10 milhões de cabeças de boi. Galera, quando eu falo cabeça de boi, ele não possui só a cabeça, né? Ele possui o boi inteiro. Então, mas é nesse caso que eu estou falando. Eu estou falando da parte, cabeça, pelo todo, que é o boi. Então, isso é o quê? Exemplo de metonímia. Outro exemplo aqui, se eu falo do autor pela obra, vamos colocar aqui um exemplozinho do autor pela obra. Leio muito Machado de Assis. Machado de Assis. Aí vem uma pergunta. Essa questão do leio muito Machado de Assis. Eu vou lá no túmulo de Machado, abro o túmulo dele, leio Machado. Você sabe que não. Aqui eu estou falando que vou ler a obra machadiana, a obra realista de Machado de Assis. Então eu tenho aí o autor pela obra. Professor, vai parar aí? Não, galera, são várias maneiras de você falar desse autor pela obra, da parte pelo todo. Tem uma bem interessante que vocês vão gostar, que é quando você fala, você trata da marca pelo produto. Essa aqui é bem interessante também, a metonímia. Ó. Quando você troca a marca pelo produto. Isso aqui também é um exemplo de metonímia. E a gente faz demais isso aqui. Ó. Por exemplo, se você quer utilizar barbear-se ou depilar-se, você vai utilizar uma Gillette. Galera, a Gillette, ela necessariamente é uma marca, viu, galera? A palavra Gillette é uma marca. Quando você diz que vai comprar uma Gillette, você está utilizando uma metonímia, a marca pelo produto. O que é o produto, professor? Uma lâmina de aço, tá? O produto é lâmina de aço. Gillette é uma marca. Quando você diz que vai comprar uma Gillette ou que vai usar uma Gillette, você necessariamente está falando, está me deixando claro que você está utilizando-se de uma metonímia. Um outro exemplo, professor, eu gosto muito de Nescau. Nescau, pessoal, também é uma marca, tá? Não é um achocolatado. Então, quando você diz que gosta de Nescau, você necessariamente está fazendo o quê? Está trocando a marca pelo produto. Está utilizando-se de uma metonímia. Ou, por acaso, você vai usar o Contonete. Como é que se usa o Contonete, professor? Contonete também da mesma forma. Contonete é uma marca, tá? É uma marca. O que é, agora também o produto é complicado. Arte plástica com extremidades revestidas por algodão. Esse é o nome do Contonete, certo? Claro, é mais fácil chamar de Contonete mesmo. Mas toda vez que você faz isso, chama a marca pelo produto, você está utilizando-se de um princípio de metonímia, tá?
Só para deixar claro para vocês, bem interessante, né? Às vezes a gente utiliza a figura de linguagem sem nem perceber. A gente utiliza a figura de linguagem sem notar necessariamente que você está utilizando-se de uma linguagem conotativa, de uma linguagem figurada. Outro bom exemplo é você falar, por exemplo, do Bombril. Ave Maria, minha mãe acaba de usar ali o Bombril. Bombril também é uma marca, tá? Aquilo ali é esponja de aço. Então, são alguns exemplos. Marca pelo produto, parte pelo todo, autor pela obra, tudo isso é representado como uma metonímia, tá? Vamos ver outros exemplos aqui de metonímia. Costumava ler Shakespeare. Bom, você não vai ler o Shakespeare em si, você vai ler a obra dele. Entre a obra de Shakespeare, você pode ler Romeu e Julieta, você pode ler Sonho de uma Noite de Verão, Megera Indomada, entre outros exemplos da obra shakespeariana, tá? Mas quando você diz que lê Shakespeare, você está utilizando-se de uma metonímia, certo? Que basicamente, qual é a explicação? É interessante que vai te dar uma explicação. Costumava ler as obras de Shakespeare, beleza? Pois vamos lá. Bom, trazendo essa mesma ideia, uma pequena chargezinha para mostrar como é que se utiliza essa questão da linguagem conotativa. Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? O meu só tem um boi, mas ele está inteirinho. Bom, aqui é claro, né, pessoal? Enquanto esse personagem aqui utilizou a linguagem figurada por meio de uma metonímia, que é justamente a parte pelo todo, quando ele falou de cabeça de gado, o nosso querido Chico Bento, ele utilizou-se da linguagem, até para tirar uma onda, né? Ele utilizou da linguagem denotativa. Por que, professor, ele utilizou-se da linguagem denotativa? Porque aí ele quis, acho que não tinha muito o que responder, né? Linguagem denotativa. Meu pai só tem um boi, mas ele está inteirinho, certo? Porque ele não entendeu essa questão da parte pelo todo, beleza? Então, dentro desse direcionamentozinho aí, que a gente vai marcar essa ideia de metonímia. Então, veja bem, já vimos 3 figuras de linguagem aqui. Primeira figura de linguagem, a metáfora, que é a figura das figuras, comparação direta, sem a utilização dos termos comparativos. Segunda figura é a comparação, é a mesma coisa da metáfora, só que eu tenho uma comparação explícita, em que eu utilizo como, tal qual, assim, e eu tenho uma metonímia, que basicamente é quando eu utilizo da linguagem figurada para designar uma questão, ou a parte pelo todo, o produto pela obra, o autor, aliás, a obra, o autor pela obra, o produto pela marca, ou a marca pelo produto, tá? Dentro desse sentido aí você tem esse princípio de linguagem figurada. Entendido, professor? Então vamos aplicar um pouquinho para ver se você realmente compreendeu todo esse processo, tá? Vamos dar uma analisada aqui como é que você vai conseguir citar toda essa questãozinha aqui, ó. Eu tenho algumas questões, alguns aí a gente já até viu, você comenta, aliás, a gente ainda não viu, mas eu vou comentar aqui rapidamente para que você consiga compreender essa lógica. Vamos lá. Questão 3. Cada frase abaixo possui uma figura de linguagem. Assinale aquela que não está classificada corretamente. Veja bem, o céu vai se tornando roxo e a cidade aos poucos agoniza. Bom, prosopopeia. O que é a prosopopeia, pessoal? É uma personificação de algo. Prosopopeia é quando eu dou características humanas para seres inanimados, para seres que não são necessariamente vivos, tá? Então, quando eu digo assim, ó, o céu vai se tornando roxo e a cidade aos poucos agoniza, o que que eu tenho aí? Eu estou dizendo que a cidade vai agonizando. Se a cidade vai agonizando, eu estou dando uma característica humana, uma característica de um ser vivo a um ser que não é um ser vivo. Portanto, eu tenho sim uma prosopopeia aqui, tá, pessoal? É uma prosopopeia. Por quê? Porque eu estabeleci uma característica de um ser vivo para um ser inanimado. A cidade agoniza. Então, eu consigo dizer que isso é sim uma prosopopeia. Beleza? Ele riu frouxamente um riso sem alegria. Pleonasmo. O que é o pleonasmo?
Pleonasmo, pessoal, é quando há uma repetição intencional ou não, estilística ou não, mas uma repetição. Um pleonasmo é como se eu dissesse assim: eu vou sair para fora, eu sonhei um sonho. Então, isso daí é o quê? Sonhar um sonho, sair para fora, subir para cima. É um pleonasmo. É uma repetição desnecessária. Ou uma repetição estilística, quando eu faço, quando eu tenho essa intenção. Quando eu digo assim, ó, ele riu frouxamente, um riso sem alegria. Riu um riso. Se ele riu um riso, é um pleonasmo. Esse pleonasmo está errado, professor? Não necessariamente, porque aqui eu dei uma característica para esse riso. Um riso sem alegria. É um pleonasmo? É um pleonasmo estilístico. Também está certo. Então não é a que eu vou marcar. Por que não é a que eu vou marcar? Porque lá no enunciado, ó, assinale aquela que não está classificada corretamente. Peço-lhe 1000 desculpas pelo que aconteceu. Vamos pular um pouquinho essa daí. Vamos para outra. Toda vida se tece de 1000 mortes. Uma antíntese. Professor, o que é uma antíntese? Uma antíntese é quando eu coloco em contraposição, numa mesma frase, duas palavras que se negam, que são opostas, tá? Duas palavras que são opostas. Nesse caso, aparecem palavras que são opostas. Toda vida se tece de 1000 mortes. Vida, morte, eu tenho aí necessariamente duas palavras opostas, duas palavras que se negam. Então eu posso dizer com toda certeza que eu tenho uma antíntese, certo? Tenho uma antíntese. Verdadeira essa daí também. Lembre-se, eu quero aquela que não está classificada corretamente. Ele entregou hoje a alma a Deus. Eufemismo. Gente, o que é um eufemismo? Um eufemismo é quando você traz uma afirmação suavizada. É como quando você não quer ser direto. É quando você pega leve no que você está falando, tá? Você fala de uma maneira, a palavra é essa, suavizada. Como é que eu falo de maneira suavizada? Quando eu não quero ser muito duro, muito brutal. Aí eu utilizo-me de um eufemismo. Como é que eu posso chamar isso aqui, ó? Ele entregou hoje a alma a Deus. Gente, quando eu digo que ele entregou a alma a Deus, o que eu estou dizendo? Eu estou afirmando de maneira figurada que ele morreu. Que ele morreu. Então eu utilizei de maneira figurada. E essa maneira figurada, é claro que eu não fui direto. Falei assim, ele morreu, pronto. Não, eu utilizei-me de um eufemismo. Então isso aqui pode ser considerado sim um eufemismo. Agora, professor, e essa letra C que a gente pulou? Gente, veja bem, o que é uma metáfora? É uma comparação figurada, direta, sem a participação de um conectivo, de um elemento que indique comparação. Então, como é que você tem aqui? Peço-lhe 1000 desculpas pelo que aconteceu. Não tem uma comparação. Não existe comparação aí, nem indireta, que é com o elemento conectivo, com o elemento comparativo, então nem sequer direta. Então não tem uma coisa é outra, não existe isso aí. Então, qual é a que não indica? Isso não é uma metáfora. E se isso não é uma metáfora, nossa resposta é a letra C, certo? Resposta, letra C. Já fizemos uma revisãozinha aí, ó. Essa daqui não corresponde a uma metáfora. Vamos ver outra questãozinha. Metáfora, olha o nome da música, Metáfora de Gilberto Gil. Uma lata existe para conter algo, mas quando o poeta diz lata, pode estar querendo dizer o incontível. Uma meta existe para ser um alvo, mas quando o poeta diz meta, pode estar querendo dizer o inatingível. Por isso não se meta a exigir do poeta que determine o conteúdo em sua lata. Na lata do poeta, tudo nada cabe. Pois ao poeta cabe fazer com que na lata venha caber o incabível. Deixe a meta do poeta, não discuta. Deixe a sua meta fora da disputa. Meta dentro e fora, lata absoluta.
deixa simplesmente metáfora. Basicamente o que ele está dizendo? Que o poeta ele não tem uma lógica. Por que não tem uma lógica? Porque ele é expressivo. Porque ele vai utilizar-se da figura de linguagem, da expressividade, da conotatividade, certo? Por esse motivo nós temos aí o nome da música, Metáfora. O poeta ele tem essa liberdade artística. Questão. A metáfora é uma figura de linguagem identificada pela comparação subjetiva. Vamos lembrar que a comparação subjetiva é quando eu utilizo a linguagem figurada. E direta, né? Comparação direta. Pela semelhança ou analogia entre elementos. O texto de Gilberto Gil brinca com a linguagem, remetendo-nos a essa conhecida figura. O trecho em que se identifica a metáfora é, basicamente, ele está te pedindo aqui para que você identifique uma comparação direta. Uma lata existe para conter algo. É uma comparação? Se não for uma comparação, você não coloca. Vamos ver todas. Mas quando o poeta diz lata, nada ainda de comparação. Uma meta existe para ser alvo. Por isso não se meta a exigir do poeta que determine o conteúdo de sua lata. Quando é que você vai encontrar aqui uma metáfora? Quando tem uma comparação direta. Como é que você tem uma comparação direta? Veja bem, uma meta existe para ser alvo. Veja bem, aqui você tem a sua resposta. É como se eu dissesse, uma meta é alvo, certo? Uma meta é alvo. Então, o que isso significa? É uma comparação direta, não tem um elemento aí, portanto, eu tenho aqui uma metáfora na letra C. Uma última aqui para a gente definir, uma de Enem. Nós temos aí uma figura, tá, para representar essa evolução humana. O argumento presente na charge consiste em uma metáfora relativa à teoria evolucionista e ao desenvolvimento tecnológico. Considerando o contexto apresentado, verifica-se que o impacto tecnológico por ocasionar o surgimento de um homem dependente de um novo modelo tecnológico. Isso daí é o significado dessa ideia da evolução humana. Voltando aqui na figura, só para você visualizar, o homem que parte de um primata evolui e acaba sentando-se porque é dependente dessa questão tecnológica. Eis aí a nossa resposta. Ok, pessoal? Eu me despeço por aqui. Espero ter sido claro nessas 3 figuras de linguagem que a gente já trouxe para vocês. Vamos continuar trabalhando com várias outras, até você conseguir identificar muito bem a linguagem expressiva. Grande abraço, a gente se encontra na próxima. Até mais!